começando mais uma mensagem agora. Fica com a gente até o final. Quero mandar para você um beijo, um abraço da nossa pastora que está trabalhando em viagem. Por isso ela não pôde estar conosco, não vai poder estar conosco hoje, nesse domingo, mas ela mandou para você um beijo, um abraço. Quarta-feira ela já está aqui conosco, desejando também para você um feliz ano novo, um feliz ano de 2026, repleto aí da vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então receba aí o nosso carinho, receba aí o carinho, o beijo, o abraço da nossa pastora, que não pôde estar conosco nesse domingo, hoje, chamado Hoje. Em breve ela vai estar conosco aí. Então você vai abrir em 1 Pedro 2:9, e nós estamos aí no ano da implantação do reino de Deus. Como nós fizemos esse parêntese aí nos avisos, assista à ministração da palavra, você que não pôde estar ou presencialmente na sede, ou assistindo a transmissão ao vivo, direto do YouTube. O link estava lá já no dia, né, do culto da virada, lá no Mais Que Vencedores, mas assista, né, a ministração. O nosso bispo, ele faz aí um balanço de 2025, da palavra profética de 2025, que foi o ano da habilitação, puxando para as novas estratégias para esse ano de 2026, que é o ano da implantação do reino de Deus. Não estava na sede, eu estava assistindo de casa a transmissão, e a gente vai falar sobre isso nessa manhã, sobre uma parte dessa palavra que o bispo nos trouxe, até porque é extremamente gigante esse tema, a implantação do reino de Deus, e eu me alegrei muito como evangelista quando fala de implantação, quando fala de ir, quando fala de sair, quando fala de reino de Deus. Os evangelistas com certeza se alegraram ao receber essa palavra. Mas quando eu acordei no dia 1º de janeiro, né, a gente vai dormir tarde, vai assistir ali coisa, vai comer, vai celebrar, enfim, mas a gente acaba dormindo tarde. Quando eu acordei no dia 1º, e relembrando da palavra que nós temos para esse ano, eu senti que a igreja em si como um todo, ela não vibrou como nos anos anteriores, não celebrou tanto como nos anos anteriores. Foi o primeiro pensamento que o Senhor trouxe ao meu coração, assim que eu acordei, relembrando da palavra. Por quê? Porque os outros anos eram palavras de bênção, ano da frutificação, ano da abundância, e anos de palavras de bênção. Então é uma coisa que foi mais direcionada para aquilo que Deus ia fazer na vida do homem, na vida da sua igreja. Assim como todas as outras denominações, outras igrejas também celebram o Senhor e vivem também um ano profético daquilo que o Senhor dá para a sua liderança, para estarem debaixo daquela palavra naquele ano. A gente viu isso em diversas igrejas. Tem o ano de frutificar, o ano da abundância, o ano da prosperidade divina, o ano de não sei o quê, muitos anos proféticos baseados naquilo que é liberado para a vida do homem, para a vida da igreja. Mas por que a igreja ela não vibrou tanto como deveria vibrar quando foi falado que é o ano da implantação do reino de Deus, vindo de um ano de habilitação? Porque requer esforço, requer sair, requer viver o envio do Senhor, requer abandonar as suas redes e viver o propósito para aquilo que o Senhor está destinado para cada um nesse ano de 2026, e requer, acima de tudo, um esforço. Porque uma implantação do reino, ela não cai do céu. Quando você vai implantar alguma coisa, não tem como você falar e simplesmente as coisas acontecerem com mágica. É verdade ou não é?
Não tem como. Se você vai implantar algo, você precisa se mover para que aquilo possa acontecer de fato. E a implantação do reino de Deus, ela requer movimento, ela requer esforço, ela requer visão e, acima de tudo, amor ao Senhor do reino, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. Por isso que talvez você não tenha percebido, não tenha celebrado tanto, porque essa palavra ela veio como um peso de responsabilidade para a nossa igreja, para nós como igreja do Senhor aqui na terra nesse ano de 2026. O ano da implantação do reino de Deus, onde nós vamos, em todas as esferas que o bispo ali ministrou, trazer e manifestar a cultura do reino aqui na terra. Trazer a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Como nós cantamos, eu trouxe canções essa manhã que nos pudesse introduzir a essa mentalidade de reino. Teu reino é sempre eterno, é bondade, é fidelidade, é misericórdia, é graça e tantas outras coisas que são manifestas através do reino de Deus, e isso é manifesto através de mim e de você aqui na terra, que vai implantar o reino de Deus a partir desse ano com mais afinco, com mais responsabilidade, com mais amor, com mais integridade àquilo que Jesus ele já disse na sua palavra em Mateus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E isso não foi destinado para os evangelistas, ou para aqueles que sabem falar bem, ou para aqueles que têm o poder da mídia, para aqueles que são bem eloquentes, para aqueles que são estudiosos, por aqueles que têm diplomas, por aqueles que têm bens materiais. Jesus ele não designou um povo específico para ir e pregar o evangelho, que para implantar esse reino desde quando ele estava com o seu ministério aqui na terra. Ele disse para o povo, ele disse para os seus discípulos, que multiplicou e multiplicou e multiplicou as almas aqui na terra, e vão e preguem a minha palavra pelo mundo inteiro, e ensinem a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado e ordenado. A Bíblia de cabo a rabo, tudo que o Senhor ordenou para fazer na sua palavra, a ordenança da cultura do céu, que deixou escrito aqui na terra, através das escrituras, para manifestar a cultura do reino aqui na terra. Cultura é algo que é adquirido por um povo. Cada estado tem uma cultura diferente. Tem a cultura na música, tem a cultura na culinária, tem a cultura dos povos, do jeito de ser. Os estados, cada um tem o seu conceito para isso. Os países também, cada um tem a sua própria cultura. Mas a cultura do céu, ela é única. É uma única linguagem de um único rei e de um único povo que foi adquirido pelo Senhor Jesus. E é isso que nós vamos ler, assentado como você está, em 1 Pedro 2,9. Eu peguei duas versões. Se você quiser ir anotando ao longo da aula, ao longo da ministração, os textos bíblicos, você que também está em casa, pode também acompanhar, anotando e meditando também nos textos que serão falados. Mas um texto universal que a gente conhece já, de 1 Pedro 2,9, a gente acha bonito falar, é gostoso, é fácil de decorar, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a linguagem mais antiga, a linguagem de Almeida Revista.
e atualizada. E a linguagem de hoje na NTLH, que diz: mas vocês são a raça escolhida por Deus, o povo sacerdotal, a nação santa, o povo que pertence a Deus. Ele os escolheu para anunciar os seus atos poderosos, pois ele os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nessa introdução, nessa aula, nessa manhã, nós relembramos que o ano de 2026 foi declarado profeticamente como um ano da implantação do reino de Deus, e isso nos leva a uma compreensão essencial que não é possível implantar um reino sem conhecer o rei, nem viver os valores do reino sem entender nossa identidade nele. A proposta dessa aula nessa manhã é conduzir a igreja a uma consciência clara de quem é o rei, quem somos nós no reino e como vivemos como embaixadores deste reino aqui na terra. E falando sobre essa implantação do reino de Deus, não tem como fazer parte de um reino se a gente não conhece o rei, aquele que dita as regras, aquele que fala com o povo, aquele que governa o povo, aquele que bate o martelo nas leis, aquele que abençoa o povo, aquele que gere o povo, aquele que governa. A gente vê isso nos filmes épicos. Eu amo filmes épicos, filmes de guerra, né, de filmes antigos que falam sobre isso, né? Troia, Alexandre. Gosto muito desses filmes épicos. São filmes longos, gigantescos. Eu amo assisti-los. Rei Arthur. Gosto muito desses filmes. E nesses filmes épicos, você com certeza já assistiu algum deles, Coração Valente e dentre outros, que existe sempre um reino, e existe sempre um rei, e existe um povo que está junto com o rei, que conhece tudo sobre o reino, todas as estratégias, todos os comandos, todas as leis, tudo aquilo que o rei fala para o povo precisa ser obedecido e cumprido. E eles conhecem e reconhecem aquilo que é ditado por ele, pelo rei, e aquilo não pode ser voltado, retrocedido, porque correm até o risco de vida, riscos de morrerem por desobedecerem às leis que foram ditadas pelos reis. A gente vê isso também na Bíblia, os reinos onde existiam os reis e as coisas eram legisladas pelos reis e todos tinham que obedecer àquilo que era ditado pelo reino, pelo rei. A gente vai biblicamente para esse filme bíblico, digamos assim, e a gente vê muitos reis na Bíblia, muitos reis bons, muitos reis maus, mas que todos precisavam obedecer ao rei, porque conheciam o rei e o reino. Então a obediência sempre a entender a amplitude do reino e a grandiosidade do reino e o que cada um precisava fazer era clara e a linguagem precisava ser clara e precisava ser objetiva. E digo ainda mais, nesses filmes épicos você observa que tanto o reino do bem e tanto o reino do mal, nos filmes você vê que ninguém sai desesperado para a guerra, já matando, já atirando, todo mundo fica ali alinhado, você vê que fica um de frente para o outro, ali com as espadas ou com os cavalos, todos alinhados. Acho lindas essas cenas maravilhosas desses filmes, e fica ali todo mundo, e aí o cara que comanda, que é o guerreiro, é ele que vai dizer, atacar,
E aí começa ali a batalha, aí vem todo mundo e se entrofia lá, começa ali a batalha, a guerra, e corta a cabeça, e corta a perna, e aí a espada, e as lanças, mas nem o reino do mal é desorganizado. Você vê que precisa-se ter uma organização, conhecer o comando do rei, obedecer ali as regras, aquilo que são ditadas. E você vê que existe esse alinhamento nos reinos, tanto nos filmes, tanto na Bíblia e tanto nos dias de hoje, que nós precisamos resgatar essa cultura de conhecer o nosso rei. Quem é o nosso rei, igreja? Jesus. Declarar, a igreja precisa declarar todos os dias que o nosso rei é o Senhor Jesus, porque o inimigo das nossas almas tem tentado e intentado fazer com que nós confessemos outros deuses, confessemos outros reinos, tentando nos enganar, tentando ludibriar a nossa mente, tentando fazer se mostrar como anjos de luz, para, se possível, enganar os próprios escolhidos. Nos finais dos tempos, iriam se levantar falsos mestres, falsos reis, levantados se dizendo em nome do Senhor Jesus, para, se possível, enganar os próprios escolhidos. E eles iriam se fantasiar de vermelho, de preto, iam usar chifres na cabeça. As escrituras não dizem isso. Eles iriam estar como vestidos de luz, para enganar os próprios escolhidos. No reino, por isso que nós precisamos ter a clareza de quem é o nosso rei, declarar, fazer um compromisso com o Senhor de todos os dias a gente se levantar, começando por mim. Senhor, eu declaro que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Satanás e seus demônios não têm poder sobre a minha vida e não fazem parte do reino que eu faço parte, que é o reino do Senhor Jesus. Eu já fiz parte do reino das trevas, da escuridão, mas hoje o Senhor me chamou para a sua maravilhosa luz, e hoje eu faço parte desse sacerdócio real, desta nação santa, desse povo adquirido que proclama o seu reino aqui na terra. E à medida que eu e você proclamamos essa palavra de 1 Pedro 2,9, profeticamente, a partir de hoje, quando nós acordarmos e ao longo do dia lembrarmos dessa palavra, vamos lembrar sempre de confessar o nome do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que outros tronos, para que outros reinos que estejam estabelecidos dentro de nós, que eles caiam por terra, e somente o nome do Senhor seja levantado na nossa vida, na nossa mente, nas nossas atitudes, na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, por onde quer que nós andemos. Conhecemos o Rei, o único Rei. Nós cantamos isso nessa manhã. Teu trono é eterno. Acabamos de cantar, e teu povo canta, teu nome é santo, tu sempre serás santo para sempre, teu nome é maior do que todos os nomes, de todas as coisas, de todos os cantamos, teu nome é maior do que todos os domínios, e de que todos os governos, fazendo parte desse reino, conhecendo o rei, sendo introduzido no reino do Senhor, e saindo do reino das trevas, nós declaramos que o nome do Senhor, que o reino do Senhor, e que o seu poder é maior do que qualquer domínio que esteja tentando dominar a nossa vida para o mal. Qualquer governo
que esteja tentando dominar a nossa vida para o mal. Nós cantamos, e aí você já vai cantando também essa semana, essa canção: o teu nome é mais alto, é maior do que todos os governos. E a gente canta às vezes essa música pensando que o governo é somente para um governo estadual, uma prefeitura, um governador, um vereador. Não. É uma música extremamente profética para que nós declaremos, para que nós possamos declarar que nenhum domínio das trevas é maior do que o nome do Senhor Jesus nas nossas vidas, e que nenhum outro governo é maior do que o governo do Senhor nas nossas vidas. Teu nome é maior, teu nome é mais alto. Sobre todo principado, sobre toda potestade, o nome do Senhor, ele é mais alto. Pois foi dado ao Senhor no céu e na terra todo o poder e toda a autoridade. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o lema daquele que é introduzido no reino dos céus. É confessar Jesus Cristo todos os dias e sempre que Ele é o Senhor das nossas vidas. Vamos declarar: Jesus, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Na minha vida não tem domínio das trevas. Na minha vida não tem governo de Satanás. A minha vida e a minha mente é governada pela cultura do céu, pelo Senhor Jesus, que é o Senhor da minha vida, que é o meu cabeça e que guia a minha mente hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Conhecendo 1.1, tópico 1, conhecendo o Rei e a nossa identidade no reino. Fomos chamados por Deus e retirados das trevas. 1 Pedro 2,9, que nós acabamos de ler, que é o texto base, define a nossa identidade espiritual antes de falar da nossa missão. Antes de fazermos qualquer coisa para Deus, nós precisamos entender quem somos nele. O reino, ele não começa na prática, começa na identidade. O reino, ele não começa na prática: vou chegar, vou fazer, vou acontecer. Não, começa na nossa identidade, entendendo quem nós somos a Deus. Deus nos tira das trevas, da ignorância espiritual, do pecado, do afastamento, e nos chama para a luz, que é a revelação, que é o relacionamento, para vivermos o seu propósito. Conhecer a Deus, fazer parte do seu reino, é mais do que a prática, é mais do que fazer no reino, é conhecer o Rei, e a partir daí você se identifica com as obras do reino, com as obras do céu, com as obras do Senhor, e você pratica a bondade, a justiça, a fidelidade, o amor e todas as outras coisas que acompanham a cultura do céu, a cultura do reino aqui na terra. Assim como nós cantamos: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Que teu reino venha e que seja feito aqui na terra, assim como é no céu. Como será que são as coisas feitas no céu e nós queremos que sejam feitas aqui na terra? É invocar o nome do Senhor, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Invocando o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Onde você estiver, você faz parte desse reino e você invoca o nome do Senhor, e as trevas elas caem, elas saem
porque o reino da luz chega, você chega transportando a luz do Senhor e as trevas se dissipam em nome do Senhor Jesus. Está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, salva a minha mente desses maus pensamentos, salva a minha mente dessas más ações, salva a minha mente, meu Pai, dessa loucura na minha casa. Me salva, Senhor. Eu invoco o nome do Senhor, invoco o Senhor, invoque o Senhor, invoque o nome do Senhor. Não chame as palavras de maldição, não declare as palavras de maldição, os palavrões, os maus pensamentos: miserável, infeliz, desgraçado, desgraçada, infeliz, tomara que morra, não sei o que. Está repreendido em nome de Jesus. Senhor, me salva desses maus pensamentos, que a nossa carne treme, doido para dizer, doido para falar, doido para chegar no mesmo nível, né? Ficar por cima, estar no mesmo patamar das trevas, daquele que te ofende, daquele que bate na sua cara, de a outra face, assim como o Senhor Jesus fez, assim como é a cultura do reino, orando e amando pelos nossos inimigos. Ame ao próximo como a si mesmo. É difícil, é impossível, é quase que impossível, mas é possível, porque está escrito. E a gente vai sendo treinado no reino dos céus, com a paciência, com a longanimidade, com a temperança. A carne esfria, a gente fica às vezes até tonto, quer descer a madeira, a carne fala mais alto: Senhor, eu invoco o nome do Senhor, eu invoco o nome do Senhor, me ajuda, Senhor. Sai de cena, ó. Fecha a janela da sua casa, fecha a porta, liga um louvor, fica no seu quarto, abre a Bíblia, bota a Bíblia lá no celular para ouvir. Tem lá a opção de você ouvir, não está conseguindo ler, está nervoso, está nervosa. Senhor, eu invoco. Como é que é feito no céu? Como é que alguém ficaria nervoso no céu? O que é que faria aqui? Qual é a cultura do céu aqui na terra, para que eu possa manifestar o teu reino nessa situação? Identidade do reino é contra a cultura daquilo que a cultura do homem, da terra, da natureza humana nos diz para fazer. Afronta mesmo, fala mesmo mal, joga mesmo lixo na porta dela, faz isso, faz aquilo, se assemelhando aos ímpios, se assentando na roda dos pecadores e se assemelhando às suas ações. É um treinamento, assim como o exército que é habilitado para fazer parte do reino. Eu e você estamos sendo treinados até hoje e até a volta de Jesus, porque até Ele vir nos buscar, nós seremos imperfeitos, buscando a perfeição, buscando ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar de nada, buscando a perfeição em Deus. Conhecer a Deus. 1.2, conhecer a Deus é o fundamento do reino. João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O reino não é um sistema religioso, é um relacionamento com o rei. Não existe implantação de reino sem intimidade com Deus. Conhecer o rei é conhecer a sua vontade, seu caráter e seus valores. A Bíblia, ela está repleta de valores, valores espirituais, valores físicos e naturais, para que nós possamos praticar em todo tipo de esfera que nós tivermos aqui na terra: familiar, escolar, eclesiástico, na igreja, todas as esferas. A Bíblia, ela nos fala do nosso comportamento, do nosso proceder
porque ela é rica para ensinar, para exortar, para nos admoestar. Já está escrito na palavra aqui, porque ela foi criada para isso, e ela se atualiza sempre, aos dias atuais. Então a Bíblia, ela nunca vai ser algo antigo, algo que era só para aquela época. Você pede ensinamento e discernimento ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento, e à luz das Escrituras e o Espírito Santo, Ele se revela a cada um de nós, e nós compreendemos aquilo para o dia de hoje, para as nossas vidas. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Oi? Deixa eu deixar aqui, senão vai voar sempre. Então, tópico 2. Embaixadores de Cristo, representantes do reino dos céus, aqui na terra. Somos oficialmente representantes do reino. E agora eu quero que você abra em 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Segunda Coríntios 5:20, que nos diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E na linguagem de hoje: portanto, somos embaixadores de Cristo, e é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de nós. Segura essa bomba, meu filho. Você e eu somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse rogando, apelando às coisas que são do alto, as coisas que são do reino, por intermédio de nós, seus embaixadores, que representamos o seu país, o céu, as regiões celestiais aqui na terra. Os embaixadores de Cristo. Um embaixador, ele não fala por si mesmo, ele representa outro reino em uma outra terra estrangeira. Não é assim que acontece? Um embaixador dos Estados Unidos no Brasil, do Brasil nos Estados Unidos, e aí por aí vai. Tem um representante do país, um consulado no outro país, para que resolva as coisas, as questões, os pepinos. Existe uma pessoa. Mas aqui na terra, a igreja de Jesus Cristo, eu e você, representamos o reino dos céus. E está escrito em 2 Coríntios 5:20, e eu vou ler de novo: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Não é em nome de Lula, não é em nome de Bolsonaro, não é em nome de esquerda, de direita. Em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, como se Deus fosse consertar a terra por nosso intermédio, como se Deus fosse implantar o seu reino aqui na terra por nosso intermédio, como se Deus fosse admoestar, fosse abençoar, fosse libertar, fosse endireitar os caminhos tortuosos por nós aqui na terra. Está escrito por intermédio dos embaixadores de Cristo, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O propósito é esse, fim. A terra precisa se reconciliar com Deus, e essa bomba e esse presente celestial está nas mãos dos embaixadores de Cristo aqui na terra, que sou eu
e você. Receba esta missão como um embaixador que representa as coisas lá do alto, começando nos pequenos metros a sua casa, os pequenos parâmetros, estabelecendo a cultura do céu na sua casa, na sua família. Nós não podemos consertar o mundo inteiro se a gente não começar consertando a nossa casa. Aqueles que estão próximos de nós, aqueles que já servem ao Senhor, e principalmente aqueles que ainda não servem ao Senhor, que esperam em nós esse exemplo de servos do Senhor, para que possam se aproximar de Deus. Oi. Hã? Pode. Eita, nós leia de novo, minha irmã, leia de novo. Espera que eu vou aí para você ler, para sua voz captar aqui no áudio da gravação. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixe que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Eita, nós, deixar de ser inimigo para ser amigos de Deus. Temos amigos de Deus aqui nessa manhã? Então mostre seu novo amigo para os seus amigos, para os seus inimigos. Mostre como é bom você ter essa amizade com o Rei. E, como nós falamos, não é um sistema religioso, não é um governo onde nós vamos votar em alguém para ser algo. Já é o reino de Deus, ele já é e precisa ser manifesto. E a linguagem que a irmã diaconisa Fidelcina leu é a mais transparente para o entendimento nos dias de hoje, de alguém que faz parte de uma embaixada, mas não tem um presidente ou um governante, é alguém que é amigo. Mostre para os outros, da mesma forma como nós somos amigos de Deus, nos fomos chamados mais de servos, mais de amigos, para mostrar aos outros aquilo que o Senhor fez e está fazendo nas nossas vidas até os dias de hoje. É uma longa caminhada até o Senhor nos chamarmos dessa terra, como fecharmos os nossos olhos, até estarmos diante dEle, buscando essa amizade, essa intimidade com o Senhor, e fazendo com que essa união seja visível pelos outros. Não é bonito quando você vê um amigo, os amigos de antigamente, né? Eu tenho o meu melhor amigo, eu tenho a minha melhor amiga. Eu digo, puxa, a amizade de vocês dois, ou a amizade desse grupo, é tão bonita de se ver. Vocês estão tão unidos, são tão legais, são tão preciosos, né? Puxa, né? Todo mundo tem alguém que admira a amizade. Poxa, a amizade de vocês tem anos, viu? Rapaz, como é que consegue, como é que conserva? Bem sabe que se amizade tem os arranca-rabo também. Briga, se parar de falar, depois volta de novo, reata, e conserva, e reata, e fortalece. Assim somos nós também no reino de Deus. Mesmo que nós possamos falhar, porque nós não somos perfeitos, estamos sujeitos a falhas. O Senhor é aquele que está pronto para ouvir as nossas falhas, aquela conversa de amigo. Senhor, eu quero confessar a Ti que hoje deu ruim, viu? Hoje eu saí do sério, hoje aquela pessoa, aquela situação, aquela coisa me tirou do sério. Vem aqui, Senhor. Aí senta com o embaixador, senta com o Senhor Jesus, conversa, fala com Ele que você não está suportando, que você não está aguentando,
que você pecou, que você falhou, que não deu certo naquele dia, que não deu certo naquela semana, que não deu certo naquele mês, e que você está pronto naquele momento para começar de novo com o Senhor. Ó, Senhor, deu ruim, mas vamos, me ajuda novamente, me dá mais uma chance, bora reatar aqui essa amizade de novo. É simples, nós é que fazemos de Deus uma figura de que é um pai que está pronto ou para levar para o céu, ou para levar para o inferno, quando na verdade nós sabemos que Deus, ele é amor e justiça, mas nós muitas vezes queremos falar da nossa amizade com os outros de Deus como aquele que é a justiça. Se você não se converter, você vai para o inferno. Se você não parar de fazer isso, se você não parar de beber, se você não parar de fumar, se você não sei o que, sabe? Nós estamos mostrando Deus de uma forma errada para os nossos amigos, para aqueles que precisam conhecer o Deus de amor. O Deus de amor. Precisamos revelar à sociedade, ao mundo, o Deus de amor que Ele é. E a obra, aquilo que Ele vai fazer depois na vida de cada um, é o Espírito Santo que vai fazer a obra em cada um, assim como está fazendo na minha vida nos dias de hoje. Assim como está fazendo na sua vida nos dias de hoje. Até hoje eu estou em obras. Quem está em obras ainda com o Senhor até os dias de hoje? Deus consertando a casa, a mente, o coração. Está todo mundo assim. Todo ano é reforma. Todo dia é reforma. Todo dia a gente canta: mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Então, se a gente dá a chave para ele entrar, ele vai mudar as coisas de lugar. Então, essa primeira parte a gente já está indo para o encerramento no tópico 3. É para que você entenda que o reino é para todos. Não é para pessoas especiais, nem pessoas altamente escolhidas e selecionadas no filtro de Deus, na entrevista que foi marcada com Deus, e eles fazem parte do reino, passaram na seleção. Não. O reino de Deus, ele é aberto para todos. O reino de Deus é aberto para você que está assistindo agora, recebendo essa palavra na sua vida. O reino de Deus é aberto para você na sua casa, que basta você se abrir para Ele nesse dia e entender o que Ele quer fazer na sua vida através desse reino. Aleluia. Como cristãos, não pertencemos mais a esse sistema, mas representamos o reino de Deus aqui na terra. Nossa fala, postura, decisões e atitudes comunicam quem é o nosso rei. E aqui esse ponto é muito abrangente, mas a gente não vai entrar profundamente nele, porque abrange muita coisa. Mas quem é embaixador tem que mudar o comportamento, a postura, a forma de falar, a forma de pensar, de agir, porque vai estar representando alguém que é maior do que ele. Então, tudo que as pessoas virem em mim vai ter que representar a embaixada dos céus. As pessoas vão ter que identificar em mim algo diferente que não é de mim, mas que vem de Deus. A luz do Senhor já brilha sobre você. Você recebeu o Espírito Santo de Deus, ele já faz morada dentro de você. Então algo já começa a ser mudado em mim e em você, no nosso comportamento, na nossa forma de falar e pensar. Aquilo que nós fazíamos antes, hoje já não fazemos mais. E ainda tem coisas que nós precisamos deixar de fazer? Tem. Mas nós precisamos estar inseridos nesse reino, entendendo dia após dia que nossa postura, ela precisa ser diferente. E mesmo que a pessoa diga: mas semana passada estava assim, falava desse jeito, não sei o que, praticava essas coisas, ia naqueles lugares, e agora não vai mais, não fala mais desse jeito, não faz mais isso, não fala mais dessa forma.
cultura do reino introduzida na nossa mente, mudança de comportamento, Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai fazendo a obra nas nossas vidas, e nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça isso a cada dia. Ele vai, às vezes, vai fazer coisas rápidas, até aquelas reformas desesperadas que a gente faz em casa. Tem que mudar, pintar a frente de casa, tem que fazer isso, aquela coisa, mas tem tanta coisa dentro ainda para mudar, mas pelo menos fora já deu um grauzinho, já está diferente, mas dentro a gente vai caminhando aos poucos, porque não tem grana para fazer tudo lá dentro de uma vez só, então a gente vai mexendo aos poucos. Às vezes assim a obra na nossa vida, tem coisas que o Espírito Santo vem, faz rapidinho, converte, faz alguma coisa aqui, mas tem outras coisas que o Espírito Santo, à medida que a gente vai dando espaço para ele vai fazendo devagar, e a gente vai tendo a mentalidade de que aquilo é errado, que aquilo não procede, que não vem de Deus, e a gente tem essa consciência disso, e o Espírito Santo ele vai trabalhando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, até que a gente passe para um outro cômodo da nossa casa espiritual. Pronto, isso aqui já está arrumadinho, mas eu tenho que conservar. Tudo aquilo que o Senhor transforma nas nossas vidas e muda nas nossas vidas, a gente precisa conservar e sempre estar em manutenção. É assim na nossa casa. A nossa casa não vai ficar pintada linda e maravilhosa para sempre, não é verdade? De ano em ano, de anos e anos, tem que fazer o quê? Pintar de novo, reformar um monte de coisa de novo, porque nada vai ficar tão lindo para sempre, porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos estar vigiando em todo tempo, orai sem cessar, porque o inimigo está ao nosso derredor, buscando só uma brecha, só um vazamento de um cano dentro da nossa casa espiritual, só uma brechinha para entrar ali pelo cano, já foi, causa um problema na casa que é terrível, um vazamento, aí tem que quebrar tudo. Imagina que, certamente você já teve essa experiência, né? Era uma besteirinha, mas que a gente não cuidou daquela besteirinha, foi passando os anos, a gente foi empurrando com a barriga, foi tampando o sol com a peneira, dando um jeitinho aqui, dando um jeitinho ali, aquele negócio que a gente não estava vendo, começou a crescer, e de repente, quando o pedreiro foi, olha senhora, não tem como mais mexer aqui, vai ter que quebrar tudo, vai ter que quebrar o piso, vai ter que arrancar, a gente fica em desespero, né? Quando fala em quebrar em piso, aquele transtorno, mas era só uma besteirinha, moço, não, mas tem que quebrar, e aí o dano, ele é maior, para que o reparo, ele seja feito de forma correta. Da mesma forma, nas nossas vidas, nesse reino que nós estamos, nós não podemos tampar o sol com a peneira, nós precisamos estar transparentes diante do nosso rei, porque ele sabe cada soldado que faz parte do exército dele, cada um que foi convocado para fazer parte dessa embaixada. Ele conhece a mim e a você e nos ama como todo e não nos descarta. Tire essa maluquice da cabeça de que você não presta, que você é pequeno, que você é humilde, que você é o bichinho de Jacó, que o Senhor não te usa. Para com isso. O Senhor só está esperando você se levantar. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Receba essa palavra e levante-se nesse dia para viver esse 2026, implantando o reino de Deus na sua casa. Mas primeiro entenda o reino dentro da sua vida. E encerrando essa palavra nessa manhã no tópico 3, como implantarmos a cultura do céu na terra, uma aplicação prática, a integridade no trabalho e na vida diária. Colossenses 3:23, aí você vai anotar, ou você vai ver depois na ministração, porque eu vou correr, porque eu tenho 6 minutos para encerrar. A gente já está se aproximando das 10h40, então eu vou ler para que você possa anotar e ler depois em casa. Os pontos finais, como implantarmos a cultura do céu na terra, a aplicação diária. 1. Integridade no trabalho e na vida diária. Colossenses
3:23, que diz: e tudo quanto fizerdes, faze-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então a embaixada de Deus aqui na terra, ela trabalha para os outros, faz as coisas para as outras pessoas como se fosse para Deus. Então não faça as coisas de má vontade na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, com os seus filhos, com os seus vizinhos, no seu trabalho, na igreja. Não faça de qualquer jeito, faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. Está escrito, o embaixador, ele trabalha de forma correta. Colossenses 3:23. 2. Amor e compaixão para relações. Mateus 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor é a linguagem oficial do reino. Onde há amor genuíno, o reino se torna visível. Então, trabalhe com amor, faça tudo com amor, haja com amor, ame ao próximo como a si mesmo, porque é um mandamento. Um mandamento. Mateus 22, 39. 3. Justiça. Está em Miqueias 6, versículo 8. Miqueias 6, versículo 8, que é a justiça, fidelidade e humildade. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente como o teu Deus. Vou ler de novo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente como o teu Deus? É uma pergunta. É só isso que o Senhor pede de nós, que nós amemos a justiça, pratiquemos a justiça, praticar o que é certo, praticar o que é correto. É sim, sim ou não, não. A palavra do crente é sim, sim ou não, não, e pronto. Final, não tem meio termo. Fazer as coisas certas na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, não tem um jeitinho brasileiro. Às vezes as leis, os governantes não estão nos vendo, mas o embaixador, ele está nos vendo. A nossa justiça praticada aqui na terra, nada ficará escondido, tudo será revelado. Não podemos fazer nada escondido, porque um dia vai ser revelado, diz as Escrituras Sagradas. Então, por mais que a gente esconda algo que está errado, um dia será revelado. Por isso nós precisamos vigiar, praticar a justiça, arrancar a iniquidade da nossa vida, do nosso coração, e praticar o bem, amar a misericórdia e andar humildemente. Não te nariz em pé, eu posso, porque eu trabalho, porque eu tenho posses, porque eu tenho um diploma, porque eu tenho uma empresa, porque eu tenho isso, porque eu tenho um comércio, porque... Não, ande humildemente, porque todos no reino são iguais diante do Senhor. Todos são embaixadores de Cristo. Não existe o maior e o menor na embaixada. Existe aqueles que são os embaixadores, e 1 Pedro 2,9 já é suficientemente grande demais para identificar que nós somos nação santa, povo adquirido, povo que saiu das trevas, que foi arrancado das trevas para a maravilhosa luz. Já é suficiente para nós termos um patamar, se precisamos disso. Está em 1 Pedro 2,9, aquilo que Deus diz que nós somos como identidade do reino aqui na terra. Então, que essa palavra, essa primeira palavra de muitas que nós ouviremos, certamente aí ao longo desse ano, possa ser aplicada nas nossas vidas, primeiramente aplicando na minha vida como um desafio
Não pense que eu vivo 100% de tudo. Ah, como é lindo de falar. Não, meu filho. Primeiro corta aqui, ó. Corta aqui a palavra de dois gumes, que é o Senhor. Corta aqui e corta ali. A palavra de espada afiada de dois gumes, ela vem para cortar de todos os lados. Então eu também já recebi a minha fatia desafiadora nessa palavra profética para as nossas vidas, para esse ano de 2026, e que você também desenvolva ao longo desse ano e até a volta de Jesus a prática da implantação do reino aqui na terra. Você vai receber daqui a pouco os cards. Eu vou pedir para a diaconisa Fidelcina me ajudar nessa manhã. Tem aqui a bolsinha, minha diaconisa, com os cards. No final, depois que a presbítera vier aqui orar, encerrando, eu vou pedir para a senhora entregar para os irmãos, e vocês vão receber o card para a implantação do reino aí fora, e vai devolver os grampos para a diaconisa, tá bom? Então que Deus abençoe ao Senhor, Deus abençoe a sua vida nessa manhã, e até a próxima, em nome de Jesus. Presbítera. Todos nós enfrentamos desafios e momentos difíceis em nossas vidas. Mas lembre-se que Deus está com você. Eu abençoo sua vida hoje. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Tchau!